Vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos dar início aqui ao debate das chapas que concorrem ao plenário desse ano, okay? Esse próximo mandato. Então, temos a Rafaela Pontelo, que faz designer gráfico, turno da manhã, tá? Representando a chapa Ousa DA? Tá. E temos o Heitor, que estuda à noite, faz design de produto, e da chapa Integra, né? Isso, ok? Então, o debate vai funcionar do seguinte modo. Iniciaremos agora 30 minutos de perguntas, temos algumas perguntas aqui já organizadas, e a plateia também é livre para fazer suas perguntas. E depois teremos 30 minutos de perguntas entre os candidatos, tá bom? Vamos lá, começando. Não, Heitor primeiro. Então responda para a gente, Heitor. Por que na chapa suas não há negros? A gente já começa com uma pergunta que a gente já tem ouvido há um bom tempo, né? Algumas vezes, infelizmente até escrito na parede. Bom, o que aconteceu no processo para formar a chapa, né? Nós, para quem está mais a par do processo, já entende que a gente não teve um DA formado, não teve uma chapa inscrita na eleição no período corrente que teve. Então nós nos juntamos, depois formamos a junta eleitoral através das assembleias e começamos a formar as nossas chapas, né? A Pontelo começou antes e nós começamos um pouco depois para formar a nossa chapa. Inicialmente, nós fomos muito incentivados pelos amigos, pelas pessoas que estavam próximas de nós e, claro, que essas pessoas, a gente identificando a capacidade deles e a competência de cada um para cada função na diretoria e nas representações dos cursos. Depois disso, nós começamos a também procurar pessoas de outros cursos e fizemos convites abertos, fomos inclusive em várias turmas convidar pessoalmente pessoas, chamamos as pessoas nos corredores, puxamos pelo braço mesmo, e não aconteceu, não sem motivo, acho nenhum, de ter uma pessoa negra que tenha se interessado, ou que talvez tenha se interessado, mas que não tinha disponibilidade, porque também é uma realidade de muitas pessoas, da maioria dos estudantes, de não ter essa disponibilidade para fazer parte da chapa, né, do diretório acadêmico, de assumir essa responsabilidade. Então foi algo mais circunstancial, mas já respondendo assim, a esse clamor que a gente tem escutado, aos nossos olhos, não há distinção, não existe um motivo, uma vontade de formar uma chapa só de brancos. Isso é um pensamento ridículo, isso seria uma acusação muito grave, inclusive, de acreditar que a gente, por opção, escolheu formar uma chapa só com brancos. E eu também acredito que no caso da chapa da Ousada, eu acredito também que tenha sido a mesma circunstância. Eu pego umas palavras do Heitor, não foi escolha nossa, mas eu acho que não passa de um reflexo tanto da faculdade, tanto quanto do país. Então, assim, na UEM a maioria é branca, então a quantidade de pessoas negras já é reduzida e o fato delas não terem, assim, eu fui atrás de algumas pessoas, igual eu tinha comentado antes, não sei se para quem leu, elas não tinham disponibilidade, mas eram poucas pessoas, então, assim, não passa de um reflexo, tanto da faculdade, que é a maioria branca, tanto do país, que é um problema estrutural, então a gente não está fugindo disso, mas também não foi uma escolha nossa, então, assim, a gente fez o convite. Algumas pessoas falaram que tanto a minha chapa não tinha aberto convite para as pessoas, mas foi aberto, assim. No começo a gente nem tinha, assim, não era para montar a chapa, a gente montou reunião só para discutir o fato do DA não ter tido uma eleição ainda. E no começo das reuniões foram pessoas negras, mas elas não foram adiante com isso, e pode ser por N motivos, né? Pode ser porque elas não se viram representadas ali, eu não tiro essa possibilidade. Pode ser por falta de disponibilidade também, como algumas pessoas que eu conversei. Mas eu acho que é o conjunto do fato, é um reflexo de ter menos pessoas negras dentro da faculdade, o que é um absurdo, e o reflexo também da disponibilidade. E o que eu acho que a gente pode fazer é só
ser aberto ao diálogo e quem quiser entrar, pode entrar, não tem problema nenhum. Ok, obrigado. Tem alguém da plateia que quer fazer algum comentário sobre? Tem. Eu acho que essa questão de ter pessoas negras ou brancas dentro de uma chapa faz pouquíssima diferença no que a gente quer implementar para a nossa faculdade. As pessoas, são humanos, e acontecem circunstâncias que às vezes não apareceu ninguém negro que queira se candidatar. Eu acho que o mais importante é que as duas chapas procurem sempre se dedicar e deem o seu melhor para o nosso melhor como um todo, né? E sempre abrir oportunidade para um público, no geral. Não tem por que segmentar entre branco e negro, mas é só uma questão de opinião. Eu queria corrigir um pouquinho, mas assim, é uma opinião minha, tá? Claro. Eu acho que faz diferença, sim. Com certeza. Não tem como a gente trazer propostas sobre representatividade negra sem ter um negro na chapa. Então, o fato de a gente ter fechado a chapa sem nenhum negro me deixou extremamente chateada. Então, eu acho que tem diferença, sim. Não é só porque, assim, eu sou branca, eu vou pensar como branca e eu sou privilegiada, assim, eu não tem como mudar isso, mas eu acho que a gente tem que estar aberto, mas a gente tem que buscar também. Eu vi algumas pessoas comentando, é como se fosse uma cota. Não é uma cota, é tipo assim, é local de fala. Da mesma forma que entraria alguém público LGBT, seja negro, eu não tenho local de fala nesse momento, então eu tenho que procurar alguém. Então faz diferença ser uma chapa só de branco ou ter negro ou não. É a minha opinião. Então, assim, por isso que eu tô sempre batendo na tecla de esperar que pessoas entrem na chapa, tipo assim, é realmente um desejo muito forte meu, porque faz diferença. Principalmente no país que a gente vive, né? Ainda tem racismo no Brasil, então não tem como, então tem que ter. Com certeza. Eu acho que assim, não posso? Eu acho que essa questão de ter a representatividade, eu acho que é muito importante, sim. Então, mas eu acho que cabe a questão de oportunidades, né? Se uma pessoa, seja gay, negro, branco, azul, se essa pessoa tiver com vontade, eu acho que é o que faz diferença, né? Tipo assim, não querer impor que qualquer pessoa que não seja branco ou que seja diferente, ela tem que estar. Apesar da filosofia ser integrar, né, e compartilhar, eu acho que vem de nós, de ter vontade, né, de eu expor a minha opinião, ou de qualquer outra pessoa expor a sua opinião, e aí eu acho que a gente se constrói assim, né, as diferenças se constroem. Então, realmente faz diferença, mas eu só queria dizer que é importante que a gente tenha vontade para fazer diferença. Ok, obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Obrigado pela pergunta, na verdade pelo comentário, né? Eu concordo bastante com o que você falou sobre essa, como que eu posso dizer, na nossa chapa, na entrega, a gente pensa muito, já está no nosso nome, né, na integração, e a gente não pensa em ver muito distinção entre os alunos, sabe? A nossa ideia, nosso foco é de representar os alunos, o alunado como um todo, e dialogar em vários setores da faculdade ou na instituição em geral, trazendo esses benefícios para, digamos, toda essa população, não seja só segregados de qualquer maneira, não só de cor, mas de, sei lá, qualquer maneira que você possa pensar. E a nossa ideia para atingir esse objetivo é de ter sempre uma porta de diálogo aberta, de ser sempre o DA com a cara escancarada, com todos os membros o tempo todo disponíveis, ou sempre que possível disponíveis para receber qualquer queixa, qualquer situação que a gente possa receber, né? Manter essas portas abertas para que, mesmo que eu, branco, que talvez não passe, com certeza não passe pelas mesmas dores, pelos mesmos problemas que uma pessoa negra passa, mas que eu tenha a capacidade e o coração aberto de entender
e de escutar principalmente o que essa pessoa passa, e de ter empatia, e de principalmente levar essa questão, levar esse problema à frente, a discussão e a busca da solução. Uma próxima pergunta. Tendo em vista que provavelmente vocês serão o primeiro DA que inaugurarão o prédio lá na Praça Liberdade, o que as chapas pensam em relação a picho, grafite e outras intervenções nas paredes da universidade? O picho, o grafite e esse tipo de intervenção, né, na faculdade, principalmente se tratando lá do prédio novo, né, do espaço cultural, é um assunto muito delicado, que é muito difícil da gente colocar um ponto final nele de uma forma definitiva. Por um lado, é um prédio tombado, é um prédio onde a gente tem que preservar, e a gente vê hoje, não só, claro, nessas intervenções, mas na própria degradação dos espaços, a gente vê o tempo todo banheiros, paredes, enfim, iluminação, tudo muito depredado, muito degradado aqui na faculdade. E acaba que muita coisa tem que ficar trancada e fora de acesso, porque a instituição tem receio da depredação que acaba acontecendo. Então, eu acredito que certos espaços têm que ser preservados. Eu acho que um prédio que é tombado, como aquele lá, tem que ter um certo resguardo para que a gente possa conviver também naquele ambiente. Mas eu acho que também que tem que existir um espaço, tem que existir formas de permitir que, por exemplo, os alunos ou qualquer pessoa que esteja lá interessada possa fazer essa expressão, né? Então eu penso que um espaço dedicado a isso, um espaço que possa ser separado, reservado, por exemplo, para um grafite, para um picho, que seja, talvez seja interessante para que a gente possa ter essa convivência harmoniosa, né? Para que não fique nem um lado prejudicado, nem o outro proibido de fazer. Difícil, mas eu acredito também nessa questão da harmonia. A gente discutiu isso um pouco dentro da chapa, é uma questão muito delicada, porque o picho, o grafite, principalmente vindo de uma escola de design e artes e uma escola do governo, né, ele traz além da expressão artística também a crítica. E aí tem um lado do prédio ser um patrimônio histórico tombado. E aí tem questões práticas também que eu acredito, a chapa acredita. Por exemplo, quando você depreda, né, esse prédio, uma parte de verba vai para recuperar isso. E aí a gente tem que pensar, assim, um pouquinho lógico, qual que é a necessidade. Toda vez que a gente pichar, vamos pintar de novo, vamos gastar dinheiro com isso, vai ter que interditar o lugar, e aí a UENG vai perdendo um pouquinho de credibilidade. Então eu também acredito que a gente consiga, isso vai ter que ser uma luta muito forte do DA, dos alunos em geral, um lugar para essa expressão do picho e do grafite lá dentro. Porque, assim, é tombado e não tem como a gente mudar isso. O picho, querendo ou não, ele vai, não descredibilizar, eu acho uma palavra muito forte, mas vai, assim, depredar de fato o prédio que é tombado. E a gente tem que arrumar um jeito de arrumar esses espaços, né? A gente tinha até pensado, assim, como que seria o espaço DA lá dentro, fazer um DA completamente, assim, livre, né, para o grafite, outras áreas. Vai ser muito difícil, mas eu acho que é uma questão de luta e persistência mesmo. E não, assim, entrar em conflito com isso, briga, eu acho que não vai ser muito produtivo para a faculdade. Ficar desafiando eles e pichando lugares que são tombados. Além de gastar verba que o Estado já nem tem, a gente pode pensar um pouquinho mais lógico, assim, prático de direcionar os lugares. Alguém quer fazer um comentário da plateia? Então, ok, vamos para a próxima pergunta. Puxando principalmente pelo término aqui que a Rafaela citou, o que a chapa pretende fazer no espaço, tanto o DA atual quanto o futuro? Vocês já estiveram lá, já olharam? E aí, o que vocês têm a dizer? No espaço futuro, lá no Centro Cultural, a gente ainda não tem, aliás, no prédio novo, no Centro Cultural é só uma parte dele, Centro Cultural não pode falar isso, espaço cultural. Mas lá eu não tive a oportunidade de visitar, eu acho que eu nunca entrei lá.
acho não, nunca entrei lá no prédio, mas ainda não tive essa oportunidade. Eu já, conversando com outros professores, eu sei que já existe um espaço demarcado para o DEA lá. Não sei se esse espaço é maior ou menor do que a gente tem hoje, como é. Mas em se tratando das nossas propostas, o que a gente pensa em fazer no DEA atual é, principalmente, procurar manter ele limpo com os nossos próprios esforços, dos alunos que quiserem colaborar com a gente, porque hoje ele está num estado que, principalmente sem DEA, né, ele acaba que fica um pouco abandonado e há um certo desgaste do sofá, do micro-ondas, que acaba ficando lá, sem manutenção. Para que a gente consiga fazer essa manutenção e melhorar o espaço também, melhorias que a gente pensa em fazer, reformando o espaço ou comprando material novo, pensando em benfeitorias novas, querendo ou não, o DEA precisa de ter uma certa capacidade financeira. E a gente pensa muito nos nossos eventos, a gente tem muita vontade de fazer vários tipos de eventos, não só festas e confraternizações, mas também palestras, workshops, coisas que a gente possa movimentar, não só na faculdade, mas também no público externo, para que a gente possa levantar em si uma grana, claro, com muita transparência, e aplicar esse dinheiro em melhorias para os alunos, em benfeitorias que sejam lá no mesmo espaço DEA ou, por exemplo, em outras questões que a gente tem. E a gente pensa muito nessas melhorias e nessas benfeitorias serem feitas através de consulta com os alunos, né? Uma chamada, como posso dizer, uma votação que seja online, por exemplo, ou numa urninha lá no DEA, que a gente possa pensar nas propostas que a gente tenha de melhorias, né? Dentro de várias possibilidades. Então a gente pensa muito nisso, para a gente poder fazer essas melhorias, a gente também conseguir fazer esses eventos e movimentar essa grana também de outras formas que a gente possa levantar. Sobre o espaço atual, o que a gente pensou primeiramente era fazer a manutenção do que a gente já tem, para não gastar a mais o dinheiro que a gente ainda não tem. Eu não sei, assim, a gente ainda não tem acesso ao balanço de caixa, eu não vi na última assembleia do dia passado para saber, mas fazer a manutenção da geladeira, do micro-ondas, o micro-ondas novinho que está lá jogado no chão, porque quebrou, e foi mau uso, lógico, mas a gente tem que dar uma manutenção e insistir, né, até que as pessoas passem a usar do jeito certo. Tem cadeira que está quebrada, o sofá está quebrado. Primeiro a gente ia começar com manutenção, e a gente ia focar um pouquinho também na questão dos materiais, tipo assim, do aluguel, que não é diretamente ligado ao espaço atual, mas fica por lá, e dos escaninhos, né? A gente pensou bastante na reparação disso. No espaço novo, a gente teve acesso só à planta do prédio, então a gente sabe que o espaço é menor do que o atual, e ele é um espaço fechado. Então, assim, a gente pretende, com a ajuda das pessoas de ambientes da nossa chapa, montar um espaço legal, sem gastar muito, e a gente queria que fosse um espaço novo. Então, assim, se a gente conseguir dinheiro agora, a gente guardaria esse dinheiro para investir no espaço novo, que a gente vai ter que cuidar dele assim, de um jeito bem estratégico, porque ele é menor do que o espaço atual, e ele é um lugar fechado, tipo assim, acho que é de vidro, eu não lembro direito, mas a gente viu a planta, a gente fez até trabalho disso em design gráfico. Então, é isso. Então, a gente ia focar na manutenção que a gente já tem, para não perder isso, e juntar um dinheiro, uma verba, para fazer um espaço novo, com coisas novas na unidade TD. Alguém quer fazer alguma pergunta relativa a esse tema? Não? Então, vamos para a próxima. A próxima pergunta, pensando de novo nesse espaço, ou mesmo o espaço inteiro da universidade, o que vocês acham sobre festas dentro aqui do prédio? Festa dentro da instituição é um tema bem complicado também, né? O pessoal já está mandando joinha para mim, que já está querendo fazer mais uma festa junina aqui, né? A gente teve essa situação da última festa junina, onde teve um atrito muito grande com professores e com a diretoria da escola, por conta de, principalmente, eu acho que da música alta. Tinha turmas fazendo prova no dia, entregando trabalho, enfim, teve professor que simplesmente fechou a porta e foi embora. Então, mais uma vez, no ponto da convivência harmoniosa, né? Aqui é uma instituição de ensino, onde, por mais que eu possa estar querendo fazer uma festa nesse momento e curtindo um momento de folga, tem um cara lá em cima que está fazendo uma prova
muito difícil, ou que ele não se lembra da matéria toda, ou tem algum professor querendo dar aula, ou tem algum secretária trabalhando em algum tema, e a gente fica sempre em cima deles, cobrando esse tipo de coisa, passando dificuldades, né? Então eu penso muito nessa convivência harmoniosa. Eu acredito que tem espaços mais adequados para festas e eventos do que a instituição. Eventos que sejam feitos aqui dentro, eles precisam ser um pouco mais adequados ao ambiente. Salvo que se for feito, por exemplo, numa negociação, por exemplo, com a diretoria, num dia onde não vá atrapalhar, né? Quem sabe no final de semana, se for possível, ou em outras datas, quem sabe fora dos dias de aula, né? Mas, mesmo assim, isso requer um diálogo muito grande com a diretoria, com a direção, e entender se, num segundo momento, depois dessa primeira experiência, eles vão permitir que aconteça isso. Só conversando com eles mesmo para saber. Mas eu acho que esse tipo de evento na faculdade, sendo um prédio pequeno como o nosso aqui, é um pouco complicado. A última festa que teve, né, eu não sei se todo mundo ficou sabendo, teve alguns atritos com a diretoria, os professores, igual o Heitor falou. E isso deixou um pouquinho, assim, a gente com uma ressalva. Porém, por outro lado, a escola é nossa, né? Então, assim, a gente tem o direito, vamos dizer assim, de ocupá-la do jeito que a gente tem, mas tudo é questão de uso do bom senso. Então, assim, eu acho que tudo é capaz de a gente fazer, seja uma festa ou um evento, se for negociado com a diretoria ou com os professores, igual o Heitor falou. Tem o uso dos sábados, eu acho que nas propostas que ele escreveu tinha até escrito isso, que era fazer eventos aos sábados. Assim, a gente pode abrir a escola, ela está à disposição da gente, não precisa ser necessariamente no horário de aula. E, igual eu falei, é o uso do bom senso. Então, assim, essa primeira experiência que a gente teve não foi muito legal. Então, assim, agora adiante, eu não acho que a diretoria vai ser um pouco mais, assim, difícil da gente conversar com eles sobre esse assunto devido à experiência passada. Eu acredito que se a experiência passada tivesse sido mais conversada, combinada com os professores e tivesse sido um pouco, né, assim, mais estudada, teria sido melhor, pelo menos, a gente ter eventos futuros, né? Então, eu creio que dá pra gente usar esse espaço sim, porque é dos alunos, só que com o uso do bom senso. Então, música alta, eu lembro que a escola ficou muito suja, e isso, assim, não impacta só na diretoria, sabe? São as pessoas da limpeza que vão ter que limpar aquilo, são pessoas, assim, igual os nossos alunos que vão ter que lidar com aquilo, e não só os professores, eles estão sendo chatos. Não, né, gente? Assim, eles estão trabalhando e tal. Então, eu lembro que ficou bebida, coisa jogada pelo pátio. Não foi uma experiência tão legal, mas, assim, eu não sei se eu começaria já com uma festa desse estilo, mas acho que a gente começar com eventos mais leves, aos sábados, eles vão cedendo um pouco até que a gente possa repetir de uma forma melhor e mais estudada as festas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês já chegaram a conversar com o diretor ou com alguém da coordenação sobre as festas, já que vocês estão se propondo a ser chapas, né, e assumir o DA? E outra coisa, algum de vocês vê as festas como também uma manifestação dos estudantes, uma forma de integrar os estudantes? Porque o que está me parecendo é que está sendo uma visão bem burocrática das coisas. Eu cheguei um pouco atrasada, então não vi desde o início. Mas, assim, eu acredito que um DA também tem a intenção e a preocupação de unir, fazer com que os estudantes se conheçam, com que eles consigam se divertir, com que eles consigam ter lazer. E aí é encontrar uma forma de como conversar isso. Então, eu queria saber se vocês já conversaram e se vocês veem isso como uma forma de unir os estudantes ou não. Só porque... Com a coordenação em si, eu não cheguei a falar sobre esse assunto de festas ou eventos, mas eu já conversei com alguns outros professores, pessoal talvez lá de alguns centros de sessão, sobre vários tipos de eventos. E sim, a gente pensa muito, não só em festas, mas em vários tipos, todos os tipos de congregação de alunos, de confraternização, com esse objetivo de integrar as pessoas e de trazer uma troca de experiências maior entre as pessoas da escola. Porque a gente sente que por algum motivo, existe um certo distanciamento entre as pessoas. Está acontecendo um certo atrito, uma certa animosidade, que não está sendo saudável para ninguém. Essa que é a realidade.
E a gente acha que através de eventos, através de confraternizações, através do contato mais humano, num ambiente mais leve, com comida e bebida, que possa a gente ter esse ambiente extrovertido, onde a gente possa se conhecer fora do ambiente acadêmico também, é muito interessante para trazer essa integração, trazer essa união dos alunos, né? E só assim que a gente realmente vai poder fazer frente a muitas coisas que a gente passa aqui. Então, eu acho que dá para fazer, sim, esse tipo de evento para que a gente possa ser mais unidos e mais saudáveis também. Mas não entendi, você acha que dá para fazer festa ou não? Sim. Sim? Tá. Totalmente. Obrigada. Você falou da questão da burocracia, né? Mas é que a gente está discutindo a festa dentro da UENG. Então, querendo ou não, a gente vai esbarrar na burocracia porque é uma universidade estadual. Então, né, assim, por mais que a gente seja um DA, a gente tem também os diretores, os professores. Então, dentro da UENG, querendo ou não, uma festa é burocrático. E eu acho que a gente focou nisso na primeira pergunta, porque era falando mais, a gente estava comentando da última festa, que deu muito problema. Mas, assim, eu acredito muito na integração das festas. Eu acho só um pouco complicado as festas iguais a gente faz lá fora, aqui dentro. Porque são espaços distintos, aqui é dentro de uma instituição, e é burocrático sim. E lá fora não, lá fora é um espaço de festa e tal. Às vezes as festas não foram tão acessíveis, então a gente pode trabalhar numa festa fora da UENG que seja acessível às pessoas da UENG. E também festa não é só a única forma de integrar, né? Então, assim, as feirinhas, que também não foi na iniciativa do DA passada, as feiras, são feiras livres, são formas de integrar. Tipo assim, eu já conversei com várias pessoas lá que eu não conhecia porque eu fui ver e conhecer o que elas faziam. E a primeira pergunta era sobre os coordenadores, né? Não, nunca cheguei a conversar com um coordenador específico sobre festas, mas creio eu que... Ok, vamos dar continuidade então. Tem mais alguém com alguma outra pergunta, algum tema a ser questionado às chapas? Não? Então, nós daremos início ao seguinte. Os candidatos farão perguntas entre si, tá? 1 minuto para cada pergunta, 2 minutos para a resposta e mais 2 minutos para a tréplica, ok? Quem de vocês querem começar? A gente leu o material das propostas de vocês e a gente sentiu um pouquinho de falta de proposta para o curso de AVL. E a gente queria saber por que não tem tantas medidas assim, sendo que é um curso meio negligenciado aqui dentro da Escola de Design e Artes. E você pode falar mais sobre isso? Nossa intenção não é favorecer ou desfavorecer um ou outro curso, né? Mas existe sim uma questão muito grave, que é sentida pelos alunos de AVL, que é esse distanciamento, né, ou essa sensação de exclusão. E uma forma como a gente pensa em combater esse sentimento é de realmente trazer essas pessoas mais para perto, ouvir e procurar dentro do curso de AVL pessoas para que tenham vontade de falar, que tenham queixas, que queiram discutir essas experiências que eles passam. Por que eles se sentem excluídos? Por que se sentem talvez afastados do restante das pessoas, né? E nós temos também um contato muito forte com a nossa representante de AVL, que é a Gabriela. Ela pretende fazer esse papel com muita presteza, de trazer justamente, uma coisa que a gente conversou muito, de trazer justamente lá das pessoas de AVL e também dos professores que muitas vezes dão aula só para AVL, ou principalmente para AVL, e trazer essas experiências e conversar com a gente para que a gente possa saber, porque é difícil realmente para mim, que vivo essa realidade do meu curso de design de produto, conheço as pessoas de design de produto, mas não só de AVL, eu também não conheço perfeitamente o que passa ali no design gráfico, no design de ambientes, né? E para isso que a gente pretende conversar muito bem, com muita intensidade, com as pessoas que representam os cursos, trazendo essas queixas, trazendo essas dores, para que a gente possa debater e propor soluções. Acho que você falou faz sentido, né? Proposta ser para todos os cursos, mas o que a gente sentiu falta mesmo é porque a VL tem essa questão da exclusão, então pelo menos a gente tentou, né, trazer isso para perto logo nas propostas iniciais
já que tem esse distanciamento do curso, né? Isso é um fato, desde o nome da escola até. Mas a gente está ansioso para ver as próximas propostas que vocês vão ter sobre isso. Teve coisas que a gente pensou não para a VL específico. Você quer marcar o tempo? Agora é sua vez, pode. A minha técnica? Pode concluir. É que assim, quando o Heitor fala que quando ele não pensa em propostas para favorecer ou como favorecer algum curso, eu acho que essa fala pode ser um pouco leviana, assim, porque o DA ele é composto de presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e um representante de cada curso, né? Se não fosse uma realidade que cada representante devesse trazer para o DA as suas queixas, as demandas do próprio curso e deixasse as propostas todas fossem gerais, não existiria necessidade dessa divisão. Eu acho que quando você está montando uma chapa, você primeiro precisa escutar o seu representante de AVL, esse representante de AVL precisa trazer essas pautas antes que essa chapa seja votada, antes que a eleição aconteça. Porque a gente não pode esperar que uma chapa seja eleita para depois essas propostas virem. Então, assim, se você pensa em todas as suas propostas gerais, onde está o representante de cada curso na sua chapa? O que esse representante de cada curso na sua chapa está falando sobre o curso dele? Entende? Eu acho que não é para depois. Essas propostas vão ser antes. Eu acho que cada chapa tem a forma de se organizar. Eu acho que se uma chapa fez um diagnóstico geral de todos os cursos e não citou o design de produto, nós vamos isso, e não excluiu a VL, é porque ele não está pensando de forma específica para cada curso e nem está excluindo a VL. Cada chapa tem uma forma de se organizar. Se a usada detalhou a forma que eles vão lidar para cada curso, pode ser que ele não tenha entrado no mérito de cada curso, mas as propostas são gerais para todos os cursos. Mas é justamente isso. Existem propostas gerais para cada curso, mas existem os representantes de cada curso da faculdade que precisam trazer essas demandas. Sim, mas como ele não detalhou para um curso, o que vai ser feito para cada curso, não é que ele está excluindo a VL nesse momento. Eu acho que sim, excluindo, mas é porque assim, se essas propostas não vêm, como que a gente vai conhecer? Posso falar, se a chapa não pensa em propostas separadas para cada curso, na minha opinião, está errado. Não falei que ela Gente, posso, aqui como representante da VL, quando eu levantei a mão, então, no caso, eu sou representante que o Heitor falou. No caso, o que você falou é que foi leviano, porque o fato de não estar descrito, com especificidade nas propostas, o que vai ser feito para cada curso, não quer dizer que eu não leve as demandas de AVL para ele. Eu nem conhecia o Heitor até ter isso de montar a chapa e agora eu falo com ele quase todos os dias. Todo dia eu chego, então, Heitor, surgiu isso da feira, então, Heitor, surgiu não sei o que tem, então, Heitor, os alunos da minha sala estão isso e aquilo. Então, assim, o fato de não estar escancarando, de portas abertas, de estar ali especificando o nome de cada curso, não quer dizer que as demandas não estão sendo levadas, ainda mais porque é isso que ele falou. Ele não quer levantar designer, nem abaixar a VL ou fazer o contrário. Todos os cursos têm que ser iguais. Então eu acho que colocar, porque a artes vai ser assim, mas design não vai não, design vai ser assado. Não cabe colocar isso ali, cabe fazer na hora que tiver de ser feito. Mas como é que os alunos vão conhecer propostas que estão em conversas internas? Mas eu converso com todo mundo de AVL, converso com todo mundo da minha sala. Tá. Pessoal, vamos seguir com a minha pergunta. Bom, a chapa usada tem muitas propostas que acabam sendo parecidas com as nossas, né, da interna, porque acredito que nós passamos muito pelas dores semelhantes, né, nós temos situações e experiências semelhantes aqui na faculdade. Eu queria entender um pouco mais da proposta que vocês falam sobre transparência, principalmente lá no texto de vocês citam com veemência sobre transparência de valores, números e gastos e esse tipo de coisa. E uma coisa que eu só não entendi, que não, pelo menos para mim não ficou claro, seria o que vocês pretendem investir, são as, digamos... Sim, porque, por exemplo, no documento de vocês citam que das transparência em planilhas de gastos e esse tipo de coisa.
Então, eu queria saber quais seriam esses gastos que vocês pretendem ter, né? Quais melhorias vocês pretendem utilizar esse dinheiro. A gente cita, né, que a gente criaria uma planilha pública para que todo aluno da escola tivesse acesso. E, em primeira instância, assim, os gastos, eu já até comentei, seriam com alguns reparos do próprio espaço do DA. Outros gastos que a gente pensou foi para eventos, mas não necessariamente assim, eventos, tipo, dar uma festa com o dinheiro do DA, seria mais investir em eventos culturais, que no começo não daria um retorno, né? Mas, por exemplo, a feira é uma feira livre, mas a gente queria fazer eventos aos sábados. A gente pensou em eventos abertos ao público, porque a escola de design ela é meio deixada de lado, poucas pessoas conhecem, assim, a população mesmo. E a gente comenta de investimento, mas seriam investimentos futuros, assim, a gente ainda não pegou a gestão do DA para saber quais são, mais claramente, o que um DA gasta. Então, o que a gente consultou até agora foi a prestação de contas do DA passado, mas ainda ficou meio obscuro, assim, pra gente, o que é mesmo os gastos do DA. E com materiais também, a gente pensou muito nisso, porque o aluguel de materiais é uma coisa que ajuda muito no fato da UENG não ter assistência estudantil, e esse é um curso muito caro, tanto design quanto artes. A gente até coletou algumas reivindicações, as pessoas sempre falavam em questão de material, de aluguel. Por mais que na nossa cabeça assim, de aluno parecia uma coisa muito desorganizada, na verdade funcionava muito, ajudou muitas pessoas, então a gente queria muito investir nisso também. Em materiais que fossem acesso de todos os alunos. Joia. Esses investimentos em materiais é uma coisa muito interessante que a gente pensa também em fazer. Queremos muito poder disponibilizar para todos os alunos que necessitam de ferramentas, para que, né, desde a régua T até, quem sabe, um outro tipo de material para que a gente possa trabalhar nos cursos. E também pensando muito em investimento nas instalações da escola que a gente pode referir, principalmente nos escaninhos, que estão numa situação muito precária e que tem uma utilidade muito grande para a gente, mas que acaba que ficam tão depredados, né, e gastos mesmo de uso. E outras coisas que a gente pensa em fazer para que possa favorecer é investimento também no espaço do DA, né, nos próprios equipamentos que a gente tem lá, no sofá, no micro-ondas que está lá largado. Então, acho que é isso. Acho que tem essas intenções também desse tipo de investimento. Não, eu concordo. A gente notou, assim, lendo o documento, conversando com as pessoas, que a chapa de vocês ainda não tem associados, além dos cargos do diretório executivo. A gente queria saber por quê. Então, a gente tem várias pessoas que já demonstraram, que já deixaram a intenção conosco de trabalhar com a gente em vários tipos de atividades e principalmente nas comissões que a gente pensa em montar para realizar trabalhos específicos, mas a gente não pensou em colocar na nossa chapa, na nossa inscrição oficial, os agregados, porque a parte que é eleita realmente das chapas é a parte da diretoria, que é o que é previsto lá no edital. E posteriormente, depois da eleição, qualquer aluno pode fazer parte do DA. Então, colocar em uma lista de pessoas que são ditos agregados poderia soar como se fosse algo excludente. Eu acredito que a gente pensa muito em deixar o DA muito aberto e disposto a receber a boa vontade de quem queira participar. Principalmente nessas comissões de trabalho, que poder, por exemplo, para eventos, ou para festas, ou para situações que a gente precise de pessoas para trabalhar num assunto específico, a gente convidaria qualquer aluno da faculdade que queira participar e tenha interesse em contribuir. Então, por mais que não tenha ali os agregados, não há exclusão. Seriam todos convidados a participar como é natural do diretório acadêmico, né? Afinal, é composto por todos os alunos da faculdade. São comentários. Você falou que quando a chapa é eleita, é o diretório executivo que está sendo eleito. Mas na inscrição tem, sim, o nome dos associados, as matrículas, então acho que eles são eleitos tanto quanto o diretório executivo. E eles têm poder tanto quanto o diretório executivo. Assim, eu acho que
para os cargos oficiais, cabe uma função um pouquinho mais burocrática, mas eu acho que os associados têm uma importância, sim. Eu sei que você quis dizer isso depois, mas eu não vi, como você falou de colocar nomes, parece que estaria desagregando eles, mas eu acho que é uma forma de reconhecer que aquela chapa ou DA estaria aberto aos outros associados, mas é só comentário mesmo. Bom, uma outra proposta que eu vi de vocês lá no documento de vocês seria sobre ações culturais que vocês pretendem fazer. Vocês já têm em mente o que vocês pretendem fazer? Quais seriam essas ações? A gente tem em mente até agora uma ação específica, que seria uma semana de design. É uma proposta um pouquinho ambiciosa, por isso que a gente não colocou lá, para não parecer algo que talvez não seja viável, então se a gente não conseguisse cumprir, a gente não queria colocar nada que fosse mentiroso. Mas a gente tem esse plano, que seria uma semana de workshops, de exposições, e a gente queria ocupar o espaço lá na Praça da Liberdade. Seria uma forma da gente levar os alunos para lá e causar um burburinho dentro daquele espaço. E eu acho que seria muito bom, tanto para a comunidade, seria sim, incrível a gente conseguir fazer uma semana de design e artes, né? Se for escolher. Mas seria os dois. E uma coisa assim, seria novo. Acho que nunca teve algo parecido. Acho que é um evento cultural que agregaria muito tanto a escola quanto visibilidade e diversas coisas. Essa semana de design arts parece interessante mesmo. A gente tem outros exemplos de eventos parecidos, né, como o Design e os contornos e essas combinações regionais e nacionais. Acho que é isso, eu não tenho nada exatamente a comentar sobre isso. A minha pergunta agora é um pouquinho geral, mas pelo que a gente leu das suas propostas, das propostas da sua chapa, elas são muito referentes aos deveres que já estão previstos no Estatuto. Então eu queria saber se você tem alguma coisa mais específica para falar, porque o que a gente leu parecia que já era uma coisa que já era algo esperado que o DA fizesse. Então, se vocês pensaram em alguma coisa um pouco mais específica. Muito do que está escrito lá é realmente baseado no Estatuto, porque a gente pensa muito na responsabilidade que o DA tem de, primeiramente, responder àquilo que já está presente lá, de fazer aquele, digamos, o feijão com arroz. Porque existe muita coisa que está prevista no Estatuto, apesar do Estatuto ele precisar de atualizações, ele precisa de realmente algumas mudanças. Essas responsabilidades elas não podem ser negligenciadas, eu acho que elas vêm primeiro. E muitas delas acabaram sendo um fator importante para a gente pensar nos nossos ideais. Mas nós temos sim muitas propostas que são, talvez não caiba tempo para mim de realmente falar ela nessa pergunta, respondê-la nesse momento, mas dentro do documento mesmo tem algumas de nossas propostas e nós temos a principal proposta delas, que é de sempre estar aberto, de sempre procurar a comunidade acadêmica e sempre trazer mais contato com o público, trazendo, como que eu posso dizer, sugestões mesmo e demanda dos estudantes para que a gente possa fazer isso juntos, consultando sempre os estudantes para que a gente possa não fazer algo desconexo do que as pessoas querem. Você falou que essa foi uma das principais propostas, né? Eu acho que isso é o mínimo que um DA tem que fazer. Então, assim, a gente sentiu falta de uma proposta específica e a gente ficou um pouco curioso para saber por que não foi divulgado nada além do fato de já ser um dever que o DA tivesse feito. Essa foi a minha pergunta mais direcionada. E eu acho que o fato de DA ser aberto a sugestão e a diálogo é o mínimo que um DA tem que fazer, porque ele está representando os alunos. Né? Porque o DA fazer o mínimo, tudo bem se fizer só continuar no mínimo? Nós vamos agora terminar o nosso debate aqui e aí teremos 2 a 3 minutos, tá? Cada candidato fazer a sua apresentação das suas propostas. Oi, gente.
Não sei se todos leram o material das propostas, mas a gente tem umas propostas bem legais. Uma delas que eu mais estou gostando, que a gente está se movendo já, mesmo que a gente não ganhe a eleição, é a questão da saúde mental. Então a gente está correndo atrás muito de pessoas que tiveram sucesso, né, em conseguir assistência pela UENG. Eu gostei muito, assim, a gente se moveu, a gente conseguiu listas de lugares para lugares acessíveis, de consultas psicológicas e psiquiátricas. A gente também está se movimentando em questão de comunicação, não sei se todo mundo viu, mas a gente, não só as redes sociais, a gente vai atrás também de e-mail de cada pessoa, buscar informar. Eu senti um pouco falta disso no DA passado, era descobrir o que estava acontecendo, então a gente quer deixar o mais claro possível. A questão da transparência, no material a gente focou bastante na questão de valores e financeiro, mas a gente quer deixar tudo o mais transparente possível, tanto as transações financeiras também como as ações sendo feitas. Então é isso, eu espero que vocês leiam o material, olhem lá no Instagram, no Facebook, as propostas mais específicas a gente fez questão de escrever, mas a gente não colocou as coisas mais ambiciosas porque a gente não queria parecer como se a gente estivesse fazendo propaganda enganosa. Mas tem umas coisinhas mais específicas que eu acredito que a gente pode sim mover, com a ajuda também de todos os estudantes. Então é isso, leiam as propostas e votem. Bom, gente, primeiro eu queria, não vou nem gastar muito tempo falando muito de uma campanha eleitoral, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui hoje, é um público bem maior do que eu estava esperando, de verdade. Agradecer a todos os nossos amigos que incentivaram a gente, que correram atrás, que deram aquele empurrão para que a gente formasse a chapa, que a gente fosse atrás de uma junta eleitoral. E também aos professores e a outras pessoas que também incentivaram a gente. Queria agradecer muito a Geni, só que ela não está aqui, ela apoiou muito a gente, deu muito incentivo para que a gente pudesse tocar esse assunto à frente, de realmente reformar o DA aqui na faculdade. E principalmente por essa abertura, por essa organização que a Junta Eleitoral trouxe para a gente, que eles também têm um tempo deles, e essa oportunidade da gente dialogar, sentar e falar das nossas propostas e responder essas perguntas que a gente sempre acaba ouvindo. Sobre a chapa, a gente tem interesses muito bem claros para nós, sobre as nossas propostas, e que a gente quer trazer essas propostas, quer implantar essas coisas que nós pensamos, mesmo que pareçam talvez tímidas, tendo em vista a nossa receio de prometer algo que possa talvez ser inalcançável, a gente tem esse desejo de causar essa união, de trazer o contato entre os alunos e através dessa união, sem distinção entre os cursos, a gente possa conseguir trazer melhorias para a nossa comunidade, para todos os nossos alunos, para todos os alunos aqui da UENG. Ok, obrigado pela presença de todos vocês. Tá? E que tenhamos uma boa votação, tá? Uma boa eleição e bem racional, tá, pessoas? Com tranquilidade.